Comemorar uma vitória é bom, mas ser resiliente após uma derrota não é uma tarefa das mais fáceis. A eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo é um episódio dolorido e trágico que será difícil de esquecer. Mesmo após meses da derrota, fato é que os brasileiros não vão conseguir esquecer essa marca trágica tão cedo. Uma equipe como o Brasil, que voava momentos antes da Copa do Mundo acontecer e era tida como uma das favoritas, se não a mais, sair de uma forma tão surpreendente e dolorida para a Croácia, de Modric muito longe de ser favorita no confronto, realmente marcou a história, e até hoje podemos dizer que muitos brasileiros não superaram. Eu mesmo, meu amigo, quando lembro, chego a nem acreditar que isso aconteceu, mas a verdade é que a vida continua, e mais do que nunca, novas alternativas precisam ser encontradas para a salvação da seleção brasileira. Por isso, novos nomes para o comando do maior do navio a bordo do mundo entre seleções foram cogitados. Um deles é o cara. Nome: Carlo Ancelotti. Vinícius Júnior vem sendo o principal pivô de um acerto que pode ser simplesmente fantástico. Vem comigo ver tudo agora mesmo, e como troca, vou lhe pedir o like e que você se inscreva no canal, pois conteúdo todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia, da forma mais dedicada possível, você encontra aqui. Um dos nomes preferidos para assumir a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti, foi questionado sobre os rumores de que estaria acertado com a CBF para tomar posse do cargo a partir de junho deste ano. Sem se esquivar das perguntas, Ancelotti foi direto e garantiu que só sairá do Real Madrid se for demitido. Disso não tem nada de acerto com a CBF, estou muito feliz aqui, eu já disse muitas vezes, até que não me demitam, eu fico aqui. Havia confirmado Ancelotti em entrevista recente, porém fontes próximas ligadas ao treinador e até mesmo sites brasileiros como a ESPN haviam cravado com antecedência a ida do italiano para o país mais canarinho do mundo. Aos 63 anos de idade, Carlo Ancelotti é visto como um grande nome para comandar o Brasil no sonho do Hexa, que foi apenas adiado e jamais interrompido. O treinador é um dos pontos tratados com unanimidade pelo presidente da confederação, Edinaldo Rodrigues. Campeão do mundo com o Real Madrid após vencer o Al Hilal por 5-3, Ancelotti não vive o melhor momento no clube merengue, que já está a 8 pontos do líder Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Além disso, o clube merengue encara o Liverpool nas oitavas de final da Champions League e com contrato que vai até dezembro de 2024, caso não faça uma boa campanha na Champions e não diminua a diferença do Barcelona na La Liga, o treinador corre riscos severos de demissão. Resta saber se a CBF está disposta a esperar por essa possibilidade. Segundo outras fontes importantes, Carlo Ancelotti já conversa com a CBF para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira via Cafu e Kaká e já deu o ok. Falta agora a liberação do Real Madrid, pois ele tem contrato até 2024. Se o Real liberar o treinador, o fará após o fim dessa temporada, o que não seria problema para a CBF. Vale lembrar que a ideia inicial de contratar Ancelotti nas últimas semanas partiu do narrador e agora comentarista esportivo Galvão Bueno, que também sugeriu o Paulo Roberto Falcão como diretor técnico, já que ele e Ancelotti jogaram juntos e são grandes amigos. Carlo Ancelotti tem tudo para ser o novo técnico da seleção, segundo essas mesmas fontes. Segundo informações do Brasil e também do exterior, o italiano multicampeão que atualmente dirige o Real Madrid, já em sua segunda passagem, é o nome que vem se acertado com a CBF nas entrelinhas. Ele comandaria o Scratch Canarinho a partir de junho, quando começam as eliminatórias da Copa. Ele chegaria à final da temporada europeia, enquanto o técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, comandaria interinamente até o início da Copa do Mundo da categoria, que ocorrerá em maio na Indonésia. Além de já ter trabalhado com grandes estrelas do futebol brasileiro, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Rivaldo e Kaká, por exemplo, pesa a favor de Ancelotti o fato de ter sido campeão das 5 principais ligas do futebol europeu. Ele foi campeão inglês pelo Chelsea, alemão pelo Bayern de Munique, francês pelo Paris Saint-Germain, espanhol pelo Real Madrid e italiano pelo Milan, além de ter conquistado a Copa da UEFA e a atual Liga Europa pelo Parma em 1999. Em questões financeiras, Carlo Ancelotti ganharia um valor superior ao de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e que havia assumido posteriormente a equipe em 2014. Em sua última passagem pela seleção, Scolari chegava a ganhar cerca de 8,8 milhões anuais de salário. Caso seja mesmo confirmado pela CBF como novo técnico do Brasil, Ancelotti vai passar a ganhar quase 5 vezes mais do que o pentacampeão e até 7 vezes mais do que ganhava o Tite, seu antecessor no comando e desafeto de Filipão. Vinícius Júnior pode ter total influência na escolha do novo treinador e os motivos são muito simples. Ao lado de Éder Militão e Rodrigo, o jogador possui um grande apreço pelo treinador italiano, que o fez alcançar novos patamares. Sem a confiança dada pelo atual treinador do Real, Vini Júnior poderia ter provavelmente voltado para o Brasil. Sem muitas oportunidades anteriormente dentro do clube madridista, o jogador chegou a jogar de lateral
lateral em um período com Zidane, e o treinador francês não dava a confiança necessária que Vinícius precisava para decolar. Já com Ancelotti, o jogador se tornou outro, versátil e livre para demonstrar toda a sua habilidade. O astro brasileiro se tornou um colosso, mesmo apenas com 22 anos de idade. Multicampeão pelo Real e decisivo tanto na Champions quanto no Mundial de Clubes, o jogador figura no patamar World Class muito por conta da confiança que Ancelotti depositou nele. Mais que isso, o Carlo é um ferrenho defensor do atleta. No início do ano, o Real Madrid havia vencido o Atlético de Bilbao por 1-0. Além das costumeiras faltas, o atacante também foi vaiado pela torcida rival em alguns momentos e recebeu um cartão amarelo no segundo tempo. Na visão do treinador italiano, o brasileiro é vítima de uma constante perseguição no futebol espanhol. Vinícius é um grande jogador, muito sensível. Todo mundo o persegue, os adversários dando pontapés, a torcida rival às vezes o árbitro, mas a verdade é que ele recebe muitas faltas, comentou o técnico. Devemos ter em conta que ele é muito jovem, todos o perseguem e acho que sem razão. Eu o quero muito bem e queremos que o respeitem um pouco mais, completou. Antes de Ancelotti, outros treinadores haviam sido cogitados na seleção. Relembre junto comigo. O primeiro deles é Dorival Júnior, o ex-treinador do Flamengo e que se tornou atual campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, sendo o dirigente do Flamengo. O treinador chegou ao clube rubro-negro com desconfianças por parte de alguns, mas logo fez a equipe antes mal regulada pelo então treinador Paulo Souza chegar longe em 2 das 3 competições restantes no ano do clube carioca. Dispensado pelo clube carioca assim que o ciclo do ano de 2022 acabou, Dorival ficou sem clube e muitos cogitaram que essa ausência dele no Fla em 2023 seria suficiente para que ele fosse chamado para comandar a equipe canarinha. Outro treinador que cresceu em rumores é Abel Ferreira, estrangeiro que veio para o Brasil no ano de 2020 e mudou bruscamente o patamar do Palmeiras. De fato, o Verdão já era uma equipe consolidada no Brasil, mas a mentalidade forte dos jogadores, mesclada ao bom futebol do time, que lhe rendeu muitos títulos e uma consagração nacional, faz com que o nome de Abel Ferreira seja tido como envolvente e interessante. Para a proposta mais conservadora que a CBF geralmente assume ao colocar treinadores de equipes do Campeonato Brasileiro para comandar a seleção brasileira. Considerado por muitos como um dos melhores e até o melhor técnico da história do Palmeiras, Abel Ferreira ganhou absolutamente tudo com o clube em 2 anos. Apesar de ter renovado com o Verdão, uma saída antes de 2024 poderia ser tranquilamente negociada entre as partes de Abel Ferreira e a CBF. Outro nome cogitado é associado à seleção brasileira não de hoje, porém nunca teve a oportunidade de comandar a seleção e, ao que parece, seguirá sem ter essa oportunidade diante das exigências de alto salário e pela sua vontade de continuar dirigindo equipes do alto escalão do futebol europeu. Joseph, ou melhor, Pep Guardiola, é o treinador mais vencedor e sem termos proporcionalmente associáveis e conhecido deste século, montando o esquema tático mais vistoso do mundo anos atrás no Barcelona e fazendo sua equipe jogar igual uma orquestra sinfônica. Pep Guardiola encanta a todos por sua versatilidade técnica em implementar esquemas de jogo espantosos e muito vencedores. A atual treinador do Manchester City é sempre visto pelos torcedores brasileiros como uma opção viável para substituir Tite nesse novo ciclo e oferecer as melhores alternativas para oferecer ao Brasil o retorno às glórias no futebol. Há anos comandando os Citizens na Premier League, o nome foi levantado por Tite em março deste ano, mas nenhum contato foi feito com o clube. O próximo nome surpreende alguns, mas não impressiona outros. Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense e com passagens por outras equipes notórias do país, como São Paulo, Vasco e Santos, também cogitado para assumir o novo trono canário. Fernando Diniz tem um estilo mais ousado de atribuir funções aos seus jogadores e foge um pouco da proposta mais seguida de forma conservadora pelos treinadores brasileiros. Apesar de não contar com títulos em seu currículo, Diniz tem admiradores dentro da CBF, incluindo jogadores que podem colocar o treinador no comando da amarelinha. Ele tem o apoio de muitos jogadores da seleção brasileira, como Antony e até mesmo Neymar, que já o elogiou publicamente em seu Twitter e gosta do estilo agradável de jogo do treinador do Flu. O ex-jogador, empresário e streamer Ronaldo Fenômeno defendeu que Fernando Diniz esteja entre os nomes cogitados para assumir o cargo. O ex-jogador afirmou que o atual técnico do Fluminense seria um atrativo porque ele faz seus times darem espetáculo. Outro que também cresce na parada é o treinador Jorge Jesus, que está no comando atual do Fenerbahçe, mas ganhou tudo com o Flamengo em 2019 e caiu nas graças do torcedor rubro-negro. Jesus fez contatos com a CBF quando veio ao Rio de Janeiro no início de 2022, mas corre por fora na decisão. Ousado e corajoso em muitas decisões, foi muito vitorioso comandando o Flamengo e sua notória passagem pelo rubro-negro chamou a atenção de muita gente. Porém, levando em conta a rejeição que ele possui principalmente de torcedores que não são identificados com sua passagem no clube rubro-negro, seu retorno para o Brasil, dessa vez para comandar a equipe canarinha, se torna cada vez mais difícil de acontecer. A vinda de Ancelotti pode ser um brinde ao futebol vitorioso que outrora a seleção brasileira já teve, e para que enfim possamos nos curar de traumas recentes e mal resolvidos.
E aí, você defende a vinda de Ancelotti para a seleção? Vem aqui nos comentários me contar. Fica de olho aqui, vídeos não faltarão, num ritmo insano, do melhor jeito pra você. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!